Agora, pessoal, então, dito isso, se for diagnosticado, o diagnóstico é complexo, beleza, mas se for diagnosticado, é importantíssimo que seja tratado o quanto antes. E um tratamento muito eficaz, né, faz parte do pacote de tratamento de uma pessoa que tem TDAH, é o uso de estimulantes. E agora eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre Ritalina, Concerta, Venvance, né? O que esses estimulantes fazem no cérebro da pessoa? E com base no que eu expliquei para vocês, acho que vocês já poderiam prever sozinhos. O que o fármaco utilizado para TDAH faz no cérebro de uma pessoa que tem TDAH para amenizar os sintomas dela? Aumenta a dopamina, beleza? Ritalina, Concerta, Venvance, o que eles todos têm em comum é isso. Eles aumentam, na verdade, dois sinais químicos, dopamina e noradrenalina, que são dois sinais químicos muito parecidos. São liberados mais ou menos no mesmo momento, tem mais ou menos o mesmo efeito, tá? Mas, de novo, o aspecto de controle do TDAH é especialmente relacionado à dopamina, porque no TDAH a dopamina, por algum motivo, tá menor, tá baixa, né? Então, esses estimulantes, eles são eficazes em amenizar os sintomas, porque eles aumentam a dopamina, especialmente, adivinha onde? No córtex pré-frontal. Lembra que eu falei que a dopamina é liberada aqui no nosso gerente e ela é importante para dar controle. No TDAH você tem pouca. Aí você dá um estimulante que aumenta a dopamina e esse aumento de dopamina, especificamente no córtex pré-frontal, aumenta a capacidade da pessoa de ter controle. E isso explica por que um estimulante faz com que uma criança consiga ficar mais quieta, uma coisa que muita gente não entende muito bem, né? Porque você pensa assim, pô, a criança TDAH, ela é inquieta, ela fica mexendo, não consegue parar na carteira e fala, ela é inquieta, né? Hiperativa. E aí, como é que eu dar um estimulante para ela vai fazer ela ficar mais calma? Curioso, né? E é realmente isso que acontece. Por quê? Na hora que você dá um estimulante, você aumenta a dopamina na área do cérebro envolvida com autocontrole. A criança e o adulto, então, conseguem ter controle dos seus impulsos, mais controle dos seus impulsos, controle do ponto de vista comportamental de modo geral, e a criança vai conseguir, o indivíduo vai conseguir ficar mais quieto, vai conseguir ter mais autocontrole. Entendeu? Porque você está aumentando um sinal químico numa área do cérebro envolvida com controle, tá? Agora, pessoal, então funciona, é eficaz, é importante, usa estimulantes, sim. Agora, muito cuidado. Especialmente você aí que está considerando, ou tomou, ou está tomando algum desses estimulantes sem prescrição médica. Não sei se vocês repararam aí na caixinha, é tarja preta. Como eu falei para vocês, o que todas as drogas que geram vício têm em comum? Elas aumentam a dopamina. E esses estimulantes usados para o TDAH, eles também aumentam a dopamina. Então, eles têm, sim, potencial de gerar dependência. É muito perigoso uma pessoa que não tomou, que não foi diagnosticada, sem prescrição médica, tomar esses fármacos. Por quê? Por dois motivos. Um deles, primeiro, antes de mais nada, isso não quer dizer que o desempenho mental vai melhorar. Dopamina demais atrapalha o controle. Esse aumento de dopamina é interessante nas pessoas que têm TDAH, porque no TDAH a dopamina por algum motivo está reduzida. Aí você dá um fármaco que aumenta a dopamina para compensar. Então ela estava baixa e aí você puxa ela para um patamar adequado, digamos assim. Uma pessoa que tem dopamina normal e toma um fármaco desse, ela vai aumentar muito a dopamina dela. E dopamina demais, isso é bem caracterizado na literatura científica, dopamina demais atrapalha. O desempenho atencional fica prejudicado, o autocontrole fica prejudicado. E além disso, como eu já comentei, é um fármaco que pode gerar dependência. Beleza? Sem falar outros problemas que eu vou comentar mais para frente, que são os possíveis efeitos adversos de se tomar estimulante. Tá? Então, ele é muito interessante para o tratamento de TDAH, sim, ajuda sim, mas quem tem TDAH, quem não tem, não recomendo, não tome sem prescrição médica. Beleza? Agora, desses fármacos que a gente tem disponíveis, vou comentar aqui os que a gente tem disponíveis no mercado brasileiro e algumas particularidades deles, né? O que varia entre os fármacos que a gente tem disponível? Dose e duração. A quantidade do princípio ativo que vai ter, né? A dosagem e o tempo que o princípio ativo vai levar para agir no nosso cérebro. Tá? O que isso quer dizer? Alguns desses a dose e a quantidade, né? Quanto maior for a dose, maior vai ser o efeito no cérebro, maior vai ser o efeito de aumentar a dopamina e noradrenalina no cérebro. Enfim, então você vai estar mudando a dosagem, tá aí tudo bem, né? Isso acho que é fácil de entender. Agora, alguns desses fármacos, eles são projetados, eles têm uma tecnologia, eles são projetados para ir liberando aos pouquinhos o princípio ativo. É como se a pílula ela fosse dissolvendo aos poucos. E ao invés de você ter uma liberação exacerbada, uma liberação
rápida do fármaco, né, para agir no corpo, ela vai sendo liberada aos pouquinhos. É como se você fosse dando para o seu cérebro aos pouquinhos o fármaco para ir agindo ali no cérebro. Então você tem o aumento da dopamina, ele acontece de uma forma mais gradual, assim como a redução. Então, alguns fármacos eles aumentam a dopamina rápida, tem um efeito rápido e o efeito vai embora relativamente rápido. Outros fármacos, o efeito leva um pouquinho mais para acontecer e demora um pouquinho mais para ir embora. Então, a duração maior. O valor desses fármacos varia bastante também. Quanto mais tecnologia você tem agregada ao fármaco, por exemplo, esses que têm uma duração maior, eles tendem a ser mais caros. Alguns deles podem chegar até R$400. Eu acho que isso é importante dizer, porque muitas famílias não vão ter essa grana para pagar, né? Então, digamos, o filho foi diagnosticado TDAH. É importante tratar? Sim. Esses fármacos são interessantes no tratamento? Podem ser interessantes no tratamento? Sim, tá? Mesmo em uma criança. Agora, 400 conto cada caixinha pode ficar bem pesado para algumas famílias, né? E quais são os fármacos que a gente tem no mercado? O principal deles, um dos mais utilizados, é um que o princípio ativo é chamado de metilfenidato, tá? Que é a Ritalina e o Concerta. Beleza? A Ritalina foi criada lá em 1955. Ela tem várias doses e vários tipos de Ritalina, né? Então tem uma Ritalina que é a mais barata, que é 10 miligramas, e ela tem esse perfil de liberar rápido e o efeito ir embora rápido. Se não me engano, a duração é 3 horas, né? É o que a gente chama de liberação imediata. Você toma, libera, tem uma liberação rápida do princípio ativo, ele age no cérebro, aí ele é lavado do corpo e o efeito vai embora não muito tempo depois. E tem também o outro tipo chamado de LA, que são mais caros, que tem a liberação mais prolongada. Então o efeito dura mais ao longo do dia, né? E tem 3 tipos de dosagem, 10, 20 e 30 miligramas. A Ritalina de liberação rápida que eu comentei antes tem genérico, é mais barato, né? Que costuma ser o que o pessoal toma mais. Beleza? E tem o Concerta também, 18, 36, 54 miligramas. O princípio ativo é o mesmo, é o metilfenidato, tá, gente? O que esse princípio ativo está fazendo é o seguinte, ele vai lá no cérebro, em todos os lugares que tiverem liberação de dopamina, e ela impede que a dopamina seja recaptada de volta para dentro da célula. Então, as células liberam dopamina para agir, né? Células no cérebro liberam a dopamina para ter o efeito dela, e normalmente, logo em seguida, essa dopamina ela é recaptada de volta para ela não ficar agindo ali para sempre, né? Então você joga e puxa de volta, beleza? Esse fármaco ele vai lá e impede que a dopamina seja recaptada. Então a dopamina fica mais tempo agindo ali. Então essa é uma maneira que você tem de aumentar a ação de um sinal químico. E de fato é o que o metilfenidato faz, a Ritalina, beleza? Um outro fármaco bastante usado também, princípio ativo, é a lisdexanfetamina, que tem o mesmo mecanismo de ação, impede a recaptação da dopamina, então essencialmente aumenta a atividade da dopamina. As dosagens são 30, 50 e 70 miligramas, beleza? Então esses são os principais fármacos, valores variam, dose e duração, isso aí só para vocês terem uma ideia, né? Agora, pessoal, todos eles têm potenciais efeitos adversos. É um estimulante que está aumentando a atividade de sinais químicos que estimulam, tá? Beleza? Agora, que efeitos adversos a gente pode esperar disso? E eu quero que fique claro, especialmente para as pessoas que estão tomando sem prescrição médica, esses efeitos adversos podem estar mais ainda presentes em pessoas que não estão tomando sem prescrição, porque a dopamina dela estava legal e ela está tomando um fármaco que aumenta a dopamina. Primeiro efeito adverso, insônia. É um estimulante. Ele tem o potencial de inibir o sono. De fato, qualquer coisa que nos estimule, seja um fármaco, seja um filme, seja uma conversa, qualquer coisa que te estimule a gente, vai tirar o sono naturalmente, né? Então, isso é um efeito adverso importantíssimo de ser avaliado, de ser considerado durante o tratamento, porque se você dá um fármaco, né, melhorou, ele está melhorando os sintomas, mas se ele estiver atrapalhando muito o sono, isso é muito ruim, porque o sono, se a pessoa dormir mal, os sintomas vão se agravar. Os sintomas de déficit de atenção, hiperatividade e etc e tal, eles vão ser agravados pela falta de sono. Então, se você dá um fármaco que atrapalha o sono, o tiro sai pela culatra. Você vai aumentar os sintomas, né? Além disso, o sono ele não é importante só para atenção e autocontrole, ele é importante para praticamente tudo. Então, além de você agravar os sintomas do TDAH,
se você gerar uma insônia, dificultar o sono da pessoa, você vai gerar outros problemas. A pessoa vai ter problema de ansiedade, vai ter problema de motivação. Todos os mecanismos, essas funções relacionadas ao autocontrole emocional, ao humor, à motivação, são afetados pelo sono. Então é fundamental que isso seja avaliado durante o tratamento, tá? Então, o acompanhamento médico com o neuropsicólogo tem que ser antes e durante o tratamento, tá? Para saber se o negócio está funcionando direitinho. Outros sintomas adversos, perda de apetite, irritabilidade, ansiedade, a pessoa pode ficar mais ansiosa, entre vários outros, tá? Então, existem vários efeitos adversos que podem surgir de você tomar um estimulante. Então, de novo, pessoal, pessoas que não foram diagnosticadas, tomem muito cuidado. Vocês não devem tomar esses fármacos sem prescrição médica. Esses fármacos são recomendados para quem tem TDAH, porque no TDAH a gente sabe que por algum motivo tem menos dopamina. Aí você toma uma coisa para aumentar a dopamina. E é importante que nesse trabalho feito junto ao médico, neuropsicólogo, que se faça o que a gente chama de titulação, que é tentar descobrir qual é a menor dose necessária para você amenizar os sintomas. Então a ideia é começar sempre com fármacos com dose o mais baixa possível para ver o efeito que isso vai ter na pessoa. Se vai trazer melhoras funcionais para a pessoa de atenção, de autocontrole. E aí ir gradativamente aumentando para descobrir qual que é a menor dose necessária. A gente quer usar o mínimo possível do fármaco para trazer melhora para a pessoa. A gente chama isso de titulação. Até porque, como eu falei, existem efeitos adversos. Quanto maior for a dose, maior vai ser o efeito no seu cérebro, maior vai ser a probabilidade de você lidar com os efeitos adversos. Maior vai ser a inibição do sono, maior vai ser a inibição do apetite e por aí vai, beleza? Agora, pessoal, os pais aí, né, que tem um filho que foi diagnosticado ou que talvez seja diagnosticado TDAH, um outro ponto que eu quero desmistificar aqui, pessoal. Ritalina, ela tem os estimulantes de modo geral, incluindo o Ritalina, ela tem esse efeito estimulante de aumentar a dopamina, mas ela não é igual a cocaína, pessoal. Né? Eventualmente a gente vê o pessoal falando aí que Ritalina é igual a cocaína, ela é um fármaco que a gente tem que tomar cuidado para tomar, sim, mas ela é relativamente segura em relação a essas drogas de abuso por vários motivos que não vou entrar em detalhes aqui. Vou resumir dizendo da seguinte maneira: a cocaína, ela aumenta muito mais a dopamina de uma forma muito mais rápida e intensa do que esses fármacos que eu estou comentando. Esses fármacos, eles são projetados para modular esses sinais químicos do nosso cérebro de uma forma específica e relativamente segura. Entende o que eu quero dizer? Os estimulantes, eles aumentam esses sinais químicos de uma forma controlada, mais segura em comparação com essas drogas de abuso. Então, Ritalina não é igual a cocaína. Você dar Ritalina para o seu filho não é a mesma coisa que você está dando cocaína ou até mesmo anfetamina para o seu filho. Não é a mesma coisa. Tá? Então, esses fármacos, eles são projetados para isso, para esse tipo de tratamento. Então, não tenham medo, tá? Beleza? Realmente, elas têm uma margem de segurança maior. Mas, de novo, também isso não quer dizer que qualquer um pode tomar. Beleza? Estou me referindo aqui a pessoas que foram realmente adequadamente diagnosticados com TDAH. Beleza, pessoal?